paz de Deus esteja presente aqui conosco. E hoje nós vamos iniciar mais uma vez o estudo do livro Os Mensageiros, o capítulo 23, tema Pesadelos. Então, para a gente começar o estudo desse capítulo, nós vamos relembrar um pouco o capítulo anterior, só para a gente dar uma relembrada, para a gente iniciar o capítulo 23. Então, no capítulo anterior, nós vimos, que André, Vicente, eles adentraram aquele pavilhão, onde havia mais ou menos 2.000 irmãos, todos em sono profundo, deitado em macas, mais precisamente 1.980 abrigados ali, onde foram 400 atendidos para o tratamento, que foram 400 ali selecionados. Aquele tratamento, foram feitos com passe, tratamento com sopro, eles tinham uma alimentação com caldo, que era uma alimentação mais leve, tinha também a questão da água fluidificada, e nos chamou muita atenção, que André Luiz, ele ficou bastante impressionado com a imagem que ele viu ali, porque ele viu aqueles espíritos que estavam semi-mortos ali, dormindo, e aquilo trouxe uma impressão muito ruim. E eram irmãos que não tinham a prática da caridade, muitos espíritos totalmente egocêntricos, egoístas, E nós vemos que é uma cena muito lamentável que deixou André Luiz, Vicente e o próprio Aniceto ali bastante estarrecido com aquele quadro. Então agora nós vamos entrar no capítulo 23, nós vamos fazer o acompanhamento da leitura. Enquanto Alfredo continuava dirigindo os serviços, nosso instrutor, com a permissão dele, conduziu-nos aos leitos distantes, onde se asilavam os enfermos desatendidos quanto ao auxílio magnético. Precisamos acentuar experiências e aproveitar oportunidades, afirmou Aniceto sorridente. Acompanhamo-lo curiosos, identificando as expressões isoladas, dolorosas ou terríveis, daquelas máscaras mortuárias. Quando nos encontrávamos a regular distância da zona central, o instrutor esclareceu em tom grave: desejaria conhecer a extensão dos benefícios colhidos por vocês no gabinete de auxílio magnético às percepções, para ajudar eficientemente aos nossos amigos encarnados. É necessário saibamos ver com clareza e precisão. Indicando os doentes imóveis, acrescentou: todos os que dormem nesses pavilhões permanecem dentro do mau sono. Então nós aqui observamos algo bem curioso, que o primeiro ponto que nós vimos aqui, que nós estamos falando de uma região que ela não é muito mais avançada que a Terra, que é o caso onde se encontrava essa instituição denominada Campo da Paz, que era dirigida por Alfredo. Então nós observamos também toda a rigidez no trabalho deles, toda a importância, a competência que eles tinham na realização daquele trabalho deles. E nós fazemos uma comparação com o trabalho que nós realizamos muitas vezes aqui na Terra. Nós vemos que muitas vezes quando nós realizamos determinados trabalhos, nos falta muitas vezes organização, nos falta disciplina, nos falta comprometimento. Então nós vemos que muitas vezes a gente vai realizar determinados trabalhos no centro espírita e nós vamos de qualquer jeito na palestra, nós não nos preparamos muitas vezes para dar o passe, Nós não nos preparamos às vezes para trabalhar, para receber espíritos em trabalho de desobsessão. Então nós precisamos ter mais organização, nós precisamos ter mais comprometimento. E outra coisa que nós vimos também aqui, que Aniceto, que é um espírito, que espiritualmente falando, ele é mais evoluído que Alfredo. E ele pede autorização para Alfredo
Porque Alfredo é dirigente daquele trabalho. Ele chega e fala para Alfredo: eu posso levar, né, os dois companheiros, que é André e Vicente, a verem os enfermos, os doentes. Então ele pede permissão a Alfredo, porque o Alfredo é o dirigente ali do trabalho. Então nós vemos a disciplina, né, dos espíritos, a disciplina que eles têm em realizar este trabalho, o comprometimento deles. Então nós temos que também ter esse comprometimento nos trabalhos que nós vamos realizar. Indicando os doentes imóveis, acrescentou: todos os que dormem nestes pavilhões permanecem dentro do mau sono. Mas temos, porventura, nas zonas espirituais, os que estejam em bom sono? Interrogou Vicente de modo brusco. Sem dúvida, respondeu Aniceto, solícito. Temos na esfera de nossas atividades os que repousam períodos curtos, quais trabalhadores retos que esperam repouso noturno, com a tranquilidade dos que sabem trabalhar e descansar de consciência aliviada. Fez uma pausa, como quem estudava o melhor meio de sintetizar, por não perder tempo, e acentuou: mas estes não precisam estacionar como filhos da obra nas construções de emergência de um posto-socorro. Em seguida, retornou a fio da lição e continuou: quem dorme em desequilíbrio entrega-se a pesadelos. Todos esses irmãos desventurados que nos cercam, aparentemente mortos, são presas de horríveis visões íntimas. Vejamos o aproveitamento de vocês. Procedamos às observações rápidas. Antigamente, o inquérito anatômico, o exame das vísceras, a perquisição científica nas células, também aparentemente mortas. Agora, a auscultação profunda da alma, a sondagem dos sentimentos, a visão do plano mental. Então, nós vemos aqui, né, a interrogação de Vicente, né? A pergunta, quando Vicente fala que se nas zonas espirituais, os espíritos, há espíritos que têm bom sono. E a gente relembra aqui que André Luiz, em Nosso Lar, por ele não estar numa condição espiritual, né, por ele estar numa condição espiritual evolutiva menor que da sua mãe, quando ele teve permissão de estar com ela, e ele não ter uma condição, né, espiritual para ir até o plano que a sua mãe estava, ele se encontrou com ela por meio do um sonho que ele teve. Ele conseguiu se reencontrar com ela. Então, quando ele estava repousando de um trabalho nas câmeras de retificação, ele teve a oportunidade, através do sono, de se reencontrar com ela. Então, nós podemos tirar essa dúvida, né, se espíritos realmente dormem no plano, no mundo espiritual. Então nós vemos que não são apenas os espíritos sofredores. Então nós notamos que a realidade que nós estudamos é muito parecida com a Terra. E com expressão decidida, concluiu resoluto: mãos à obra. Designando-me um corpo envelhecido de mulher, recomendou: você, André, examine detidamente essa irmã. Abstenha-se de todas as considerações do plano exterior. Observe-a com todas as possibilidades e percepções ao seu alcance. Sinceramente interessado em atender, não parei nas ordens que o nosso instrutor transmitia a Vicente. Procurei esquecer os quadros externos, focalizando aquela máscara feminina com todos os meus recursos mentais. À medida que me despreocupava dos interesses diferentes, observava a sombra cinzento escura que se lhe ia condensando em torno da fronte. A visão parecia auxiliar-me o poder de concentração. Recolhendo que o fenômeno se acentuava, não mais lembrei qualquer objeto ou situação exterior. Estupefato, comecei a divisar formas movimentadas no âmbito da pequena tela sombria.
surgiu uma casa modesta de cidade humilde. Tive a impressão de transpor-lhe a porta. Lá dentro, um quadro horrível e angustioso. Uma senhora de idade madura, demonstrando crueldade impassível no rosto, lutava com um homem embriagado. Ana, Ana, pelo amor de Deus, não me mates, dizia ele, súplice, incapaz de defender-se. Nunca, nunca te perdoarei, exclamava a mulher, acrescentando em tom lúgubre. Morrerás dessa noite, viu o infeliz cair exausto. Envenenaste-me com bebida mortal, exclamava ele, lacrimoso. Perdoa-me se te causei algum mal. Sou pai, Ana, preciso viver para os meus filhos. Não me mates por piedade. Ela ouviu com frieza e respondeu duramente: morrerás mesmo assim. Tenho a infelicidade de amar-te, a ti que pertencer a outra mulher. Não quiseste seguir-me e preciso vingar-me. Rebolcando-se no assoalho, tomava o infeliz. Deus sabe que estou arrependido do meu criminoso passado. Quero viver para o bem, Ana. Perdoa-me por amor do eterno Pai. Quem sabe poderei auxiliar-te como irmão. Ajuda-me para que eu possa te ajudar. Não me mates, não me mates. A mulher, porém, como se tivesse a maldade agravada, ao ouvir a expressão da virtude, tomou de um pesado martelo e exclamou: Deus não existe, Deus não existe, morrerás, infame. E de súbito crivou-lhe o crânio de marteladas surdas. O homem expirou sem grito. Logo após, vi a criminosa conduzindo o cadáver em carrinho de mão através de um trilho ermo. Acompanhava-lhe os movimentos com interesse. A noite estava muito escura, mas observei a parada junto à via férrea. Sondou os arredores, certificou-se do insulamento em que se encontrava e dispôs a estranha carga sobre os trilhos. Via dispondo o cadáver para que a cabeça fosse decepada à passagem do comboio, retirando-se apressadamente, reconduzindo o pequeno carro vazio. Não esperei a máquina de ferro, segui a mulher inquieta e pensativa. Antes, porém, que depusesse o carrinho no extenso quintal, vi que arregalava os olhos como louca, cercada dos seres que me pareceram bandidos de negras vestes. Era ela agora quem a acusava, estranha embriaguez de pavor. Vencera um pobre homem vigilante, mas, a meu ver, seria vencida por seres mais perversos, talvez, que ela própria. Acudam-me, acudam-me, gritava espavorida, e continuava a cena em que a desventurada golfava súplicas em vão. Então nós vemos a partir dessa narrativa, como que é que chega um personagem referente a um crime, desse, no mundo espiritual, o sofrimento, as lutas, as dificuldades, Nós sabemos que a cada ação, há uma reação diante de tudo que nós fizemos. Nós vemos na situação de Ana, que ela poderia ter revertido a situação, Ela poderia ter deixado de praticar o que ela praticou, mais ferida no seu orgulho, querendo fazer a justiça que ela achava que realmente era uma justiça, querendo vingança. Então ela resolve tirar, a vida daquele companheiro. Mas nós sabemos que o único que nos dá a vida é Deus, e nós sabemos que o único que sabe o momento do nosso regresso ao mundo espiritual também é Deus. Então é muito importante nós sabermos que nós conseguimos ocultar o que nós fazemos dos demais encarnados, mas ninguém oculta nada de Deus, Ninguém oculta nada dos espíritos e da nossa própria consciência. Então, quando nós cometemos, algo, muitas vezes nós não podemos ser julgados pela justiça do homem, mas nós temos a nossa própria consciência. No caso, nós vamos falar de Ana, A gente não sabe o motivo também, da vítima, o que a vítima causou a Ana, mas ela comete esse crime, a sangue frio, mesmo a vítima pedindo desculpas, se reparando, tentando colocar toda a condição ali de piedade para que desse uma oportunidade para ele tentar novamente, que ele não iria errar,
mas ela de uma maneira impiedosa ali, ela não aceita as desculpas dele, né? E ela acaba arquitetando de uma forma também que se passe por um acidente, né? Ela leva o corpo até os trilhos ali do trem, para que o trem, né, passasse em cima do corpo dele e causasse como se fosse um acidente ou um suicídio, enfim, né? Então a gente pode não ser julgado, como eu disse, pela justiça do homem, mas nesse caso ninguém conseguiu incriminá-la, mas e a consciência dela, né? Então essa consciência que é o tribunal verdadeiro que Deus criou para o homem. O nosso julgamento será a nossa própria consciência. E quando André Luiz retorna para a casa dela ali, percebe os espíritos que estão ali ao lado dela, né, de roupas negras, que são os nossos irmãos ali, os obsessores. Então aqueles irmãos foram atraídos por ela, através do quê? Daquele pensamento de desequilíbrio dela. E logicamente, quem cometeu aquele crime, né? Foram os nossos irmãos obsessores? Não, né? A gente sabe que eles podem ter incentivado aquela nossa irmã, mas quem cometeu o crime foi ela. Então, naquele momento, né, por mais que ela tivesse sido influenciada, orientada por aqueles espíritos, quem deu a autorização para que aquilo acontecesse e pudesse, né, agir daquela maneira foi ela mesma. Então, ela poderia ter encontrado outros meios, né? Ela poderia ter, a partir do concurso da prece, do perdão, da aceitação daquele companheiro. E o pior de tudo, a gente vê que na cabeça dela, né, no conhecimento dela, ela estava fazendo aquilo por quê? Por amor, né? Ela achava que ela estava fazendo aquilo por amor. E a gente sabe que o amor verdadeiro não é isso. A gente sabe que o amor verdadeiro nos liberta, que o amor verdadeiro nos une, né? Jamais seria para cometer um crime. Então, continuando no texto. Senti-me como espectador que precisasse movimentar qualquer socorro, e graças à bondade divina não experimentei pela mulher infeliz senão a mesma viva compaixão. Ao primeiro impulso de revolta pelo crime consumado, recordei as lições já recebidas em nosso lar e pensei na possibilidade de ser a criminosa alguma pessoa querida ao meu coração. Se Ana estivesse no mundo ao meu lado, na família de sangue, não desejaria auxiliá-la? Por que haveria de acusá-la se não lhe conhecia o passado total? Ter-lhe-iam dado a educação na infância, a bênção no lar, a segurança de um afeto sem manchas? Quem sabe viera de longe como pedra incompreendida, rolando nos abismos do sofrimento. Que laços a uniriam à vítima, igualmente digna de piedade fraternal? Como teria começado o drama doloroso? Não sabia. Enxergava somente a pobre mulher rodeada de sombras agressivas, implorando socorro. Ignorava como ajudá-la, mas recordei que Ana era minha irmã, filha do mesmo pai, irmã que adoecera no caminho comum, sem que eu pudesse, pelo menos agora, indagar a causa. Procurava comigo mesmo algum meio de auxiliá-la, quando alguém me chamou de súbito. Então, André aqui nos conta que em primeiro momento, né, que se fosse no passado, né, em outras épocas, em primeiro momento ele teria o quê? Raiva daquela irmã, né? Talvez a primeira coisa que ele teria feito é julgado, né? Mas aí ele lembrou do quê? De todos os ensinamentos que ele tinha aprendido em nosso lar, que ele não podia julgar aquela irmã, porque ele não sabia quais eram os motivos reais que haviam levado aquela irmã a ter cometido aquele crime. Né, tanto referente àquela existência ou referente às existências passadas. Então ele reconheceu que aquela irmã era uma doente de alma, que precisava, em primeiro lugar, de auxílio, precisava receber amor primeiramente, auxílio, ajuda, compreensão, porque a gente sabe que o mal não se paga pelo mal, né? Que o mal se paga pelo bem. Nós precisamos primeiramente auxiliar. Então, finalizando aqui o texto, era Aniceto que exclamava bondoso: vem, André, Vicente, você tem sabido aproveitar alguma coisa. Estou satisfeito. Seus pensamentos de fraternidade e paz muito auxiliaram essa irmã infeliz.
Guarde a certeza disso e continue buscando a compreensão para socorrer e ajudar com êxito. Conforme observavam de perto, sabem agora que cada um dos que aqui dormem sono atormentado vivem estranhos pesadelos de que não podem isentar-se de um instante para o outro. Não precisamos comentar qualquer episódio dessas existências vividas em oposição à vontade divina. Bastará lembrar sempre que a dívida em toda parte anda com os devedores. E com expressivo olhar acrescentou: voltemos ao centro, devemos cooperar na oração. Então, André Luiz, a partir deste capítulo, ele soube absorver todos os ensinamentos que ele aprendeu, no nosso lar, e ele colocou tudo em prática, que ele aprendeu. Não tudo em prática, mas a maioria dos ensinamentos ele foi nos demonstrando ali. Então, no final, o Espírito Aniceto diz a ele, que ele, estou muito satisfeito com você, André Luiz, e também com Vicente, porque vocês estão colocando em prática aquilo que vocês aprenderam. E nós vimos, também que esses irmãos sofredores, que vivem esses pesadelos, eles não conseguirão se isentar-se de um instante para o outro dessa situação. Nós sabemos que às vezes isso vai durar anos, ou até séculos, que é um processo bem lento, E aí a gente vê como um capítulo traz uma extensão de ensinamentos para nós. E é muito bonita a lição, que André Luiz nos dá, falando da necessidade de nós melhorarmos o que nós somos, de nós melhorarmos, a necessidade de nós rotularmos as outras pessoas também. A gente vê um exemplo, nós no dia a dia mesmo, por essa lição. Muitas vezes nós estamos assistindo uma notícia, uma notícia que passa num jornal, referente a um crime ou alguma coisa que nós vemos, de uma notícia que nos espanta, e o primeiro momento que a gente tem de um irmão que comete um deslize, primeiramente a gente já emitir um pensamento ruim referente àquela pessoa, um pensamento de ódio, um pensamento de julgamento. Então nós temos que nos lembrar, de tudo que nós aprendemos, que nós não podemos tomar esse tipo de postura, porque a gente não sabe o que aquela pessoa tem, a história que aquela pessoa tem, a gente não sabe se aquela pessoa teve uma educação para aquilo. E a gente tem que pensar também se aquela pessoa fosse da nossa família, a gente, o nosso filho, o nosso pai, o nosso irmão, se a gente ia conseguir odiar aquela pessoa, tem aquele sentimento ruim que a gente transmite. Então, mesmo que pareça o pior dos crimes, nós precisamos envolver aquela pessoa com pensamentos bons, com amor, e nós temos que recordar que os piores e assim como os melhores, eles vieram da mesma origem que nós, vieram de Deus. Então era essa mensagem que eu tinha que trazer para nós desse capítulo. E o próximo capítulo é o 24, e espero que as pessoas continuem nos assistindo para o próximo capítulo, e agradeço a todos, que a paz de Deus esteja presente conosco. Obrigada.